Esse mês de maio tem sido um mês especial para aqui em Campos Afonso, para esse lugar, onde todas as famílias de Campos Afonso têm a oportunidade de estar aqui, como nós, para consagrar a família, né? E buscar da parte de Deus uma palavra para a família nos dias que estamos vivendo. E já falamos desde a primeira quarta-feira, quando o apóstolo falou sobre restaurando as marcas da família, e a pastora Ivete, criação dos filhos, passando princípios, preparando-os para o casamento. O pastor Isaías falou sobre vencendo circunstâncias externas, e hoje estaremos falando sobre relacionamentos familiares. Mas antes de qualquer coisa, vamos mais uma vez cantar um cântico de alguns irmãos, de outros talvez não conheçam. Ele diz assim, é uma oração: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração precisa ouvir tua voz. De novo. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração precisa ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Só até aí. Pai, nós abrimos o nosso coração e te pedimos, Pai, que através de nós, de nossas vidas, a nossa família aqui esteja diante de Ti, representada por cada irmão aqui, para receber da Tua parte, Senhor, todo o poder, toda a autoridade, para como famílias cristãs que somos, nesses dias que estamos vivendo, possamos romper, Senhor, com tudo que se levanta contra a família, contra cada membro da família, contra o pai, contra a mãe, contra os filhos, contra a geração. Em nome de Jesus, declaramos para que, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor, todo o mal que se levanta contra a tua família, a família da igreja, em nome de Jesus. E reivindicamos, ó Pai, tudo concernente ao reino de Deus. Que venhamos a viver, ó Deus, na ação e no poder que Tu nos deste, Pai, como cidadão do reino, declarando sobre os dias de hoje, a este mundo perdido, que há salvação, que há um caminho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Deus nosso. Em nome de Jesus assim te oramos. Amém. É fato e é notório para todos nós, em qualquer momento da nossa vida, seja de manhã, de tarde ou à noite, que sempre vamos ouvir as notícias que estão ao nosso derredor. Digo ao nosso derredor, porque ao redor está a unção do Senhor. Está os anjos que nos protegem, que nos abençoam e que nos guardam. Está a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz e está em ação sobre a sua família e sobre a minha família. Por isso, todos esses males que nós estamos ouvindo, vendo e passando, que se levantam nos dias de hoje para impedir e cumprir o propósito de Satanás, que é roubar, matar e destruir. Tudo que se levanta para esse propósito não tem poder suficiente para alcançar a sua vida e destruir a sua família. Porque maior é o que está na sua casa, na sua vida, do que o que está fora. Maior ferramenta e arma que temos através da nossa fé é a palavra de Deus, que nos revela como, onde e quando realizar todas as coisas. E não é só de hoje que esse mundo, a iniquidade e o mal tem crescido de tal forma
transgressões, pessoas, pais, filhos, mães, autoridades transgredindo os princípios e valores que Deus deu. Aqui dentro da palavra de Deus, da sua Bíblia e da minha, há regras para um viver feliz. Há testemunhos que homens que viveram coisas piores que estamos vivendo, passaram por coisas piores. Nós enfrentamos, mas às vezes não está na nossa casa. Mas muitos vivenciaram tempos difíceis, mas que foram mais que vencedores. E hoje relatado não só na Bíblia, mas também na história da igreja, de homens que venceram, juntamente com a família, dias difíceis, que romperam, que avançaram, e está seguro nas mãos de Deus. Sempre nós vamos estar olhando um pouco para a palavra, e ver exemplos de vidas, de homens, assim como Jesus também, o nosso maior exemplo, do homem perfeito, que venceu como homem todas as batalhas, no tempo que se manifestou entre nós. Fez-se semelhante, fez-se como homem, como eu, como você, e venceu todas as coisas, para nos ensinar que podemos vencer também. Também a palavra nos diz que ela nos concede autoridade e poder, Atos 1:8, para semear testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunhas do reino de Deus que Jesus vem plantar. De cidadãos do reino que vivem num tempo difícil, mas a sua cultura, o seu valor, a sua família está plantada, está vivendo aquilo que vem como promessa, para quando acontecer nós já estejamos dentro do processo, já estejamos dentro do assunto total que se chama reino de Deus. E incumbiu a nós, como igreja, nos deu essa responsabilidade de estar preparando, implantando o reino de Deus na face da terra. E nada melhor a começar em nossa casa e nossa família. Porque nos dias que vivemos, como os dias de Noé também foram, o mal está de tal forma que até mesmo as leis que nós os homens criamos, já não mais dá limite ao ser humano. O ser humano está sem limite. A lei dos homens não impõe mais medo nem respeito aos homens, para que eles estejam andando corretamente na sociedade. Não tem mais medo de ficarem presos, nem de submeter ao juízo dos homens. Não tem mais medo. Nos últimos dias temos visto e ouvido noticiário falando sobre estupros de mulheres, crianças, e não só mais em lugares escondidos e velados, mas agora expostos, nas ruas, dentro de ônibus, dentro de banheiro de grande movimento, na central do Brasil, como você viu. Então nós estamos rodeados dessa grande nuvem maligna, de pessoas envolvidas, tomadas de tal forma que não tem mais consciência de que existe um Deus, de que Deus tem um plano para todo ser humano, de que esse Deus criou o homem perfeito, sem o mal. São conscientes, mas não querem viver embaixo da graça e da misericórdia do Senhor. A palavra em Mateus 7, não é sobre a rocha que eu vou falar, pois a pastora Ivete falou, mas somente para entendermos. Versículo 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. A porta estreita e a porta larga. Mas eu não vou falar de porta e nem de caminho, mas eu vou falar de tempos difíceis e como família podemos vencer. Por mais estreita que seja a condição que temos para servir ao Senhor, vale a pena entrar na porta estreita. Vale a pena andar no caminho apertado. Porque o que temos visto
nos dias de hoje, é essa porta tão larga que há uma multidão de pessoas cometendo mal, que estão ao nosso redor, e a gente sofre de ver o ser humano sofrendo, de ver esse sofrimento sobre a vida daquele que é imagem e semelhança de Deus, inocentes sendo mortos, culpados também sendo mortos, sem consciência, sem temor, sem princípios, sem valores, que você tem através da palavra de Deus e que nós temos para a nossa família. Em Provérbios também, no capítulo 4, queria que você abrisse também lá. Porque eu queria falar de exemplo de uma família que num tempo difícil, como nós estamos vivendo, muito difícil, venceu e salvou a sua família. Há uma exortação paternal no capítulo 4, e eu só quero ler esses 4 versículos desse livro de Provérbios, que ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai. Estai atentos para o conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Deus criou a família. E na família que Deus criou, na família ao qual é a família de Deus, há as marcas da promessa de Deus. E toda a família, cada um membro da família tem as suas funções. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função, e os filhos também têm funções. E todos vivem para o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. E pela palavra e pela promessa, que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E a minha está dentro desse contexto da palavra. E que sobre a minha descendência também haverá continuação do poder dessa palavra. Viver nos dias que estamos vivendo não é fácil. Precisamos de ajuda. Para isso, Jesus nos deixou o ajudador. Que no momento de choro do nosso afastamento com o Pai, Ele nos consola. Preenche o nosso coração da saudade que temos do Pai, revelando as coisas do Pai, renovando a esperança em cada coração. Mas todo o propósito de uma família é trazer o conhecimento, o entendimento, para que toda a geração, a continuidade do pai, da mãe e dos filhos, ela prossigam com o mesmo propósito de valores, de ordenanças de Deus para a família, porque o maior desejo de Deus é ver o homem feliz, é ver o homem com paz no seu interior, é ver uma família feliz. Benjamin Franklin, ele falou o seguinte: paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família. A verdadeira riqueza de uma família está na paz e harmonia. Quando um dos membros olha para a sua casa, seja pai ou seja filho, e vê dentro da sua família paz e harmonia, ele não precisa mais de nada. Ele já anda seguro, firme e seguro onde quer que ele esteja. Na escola, na faculdade, no trabalho, fora de casa, ele está seguro onde ele estiver, porque sabe que ele tem um porto seguro
para recostar o seu rosto, sua cabeça, para dormir e descansar, ser cuidado, ser amado. Melhor riqueza que uma família pode ter, paz e harmonia. E que nos dias de hoje não se prega isso, por esse espírito que no mundo está aí. Pois justamente é o contrário. Estão desestruturando, desestabilizando, desconstruindo aquilo que Deus fez como obra perfeita para o homem viver, família. E o tempo todo isso é injetado na nossa mente através das notícias, de pessoas consideradas na sociedade politicamente, trazem a aceitação, está normal. Não, não está normal. Na minha casa isso não pode ser normal. Na minha família não pode ser normal. Na minha geração não vai ser normal. Há um preço a pagar para resistir tamanha mal e iniquidade que está nos rodeando. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para romper e avançar, precisamos primeiro resistir à pressão. Precisamos resistir com a própria vida, com o suor do rosto, para não desistir daquilo que Deus tem separado para a nossa família. No tempo de Noé, não era parecido com os dias de hoje? A corrupção geral do gênero humano. Lá no capítulo 6, versículo 5 em diante, diz: viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. O desenvolvimento do ser humano naquele tempo. O mal cresceu na mente. E no versículo 5 desse capítulo 6 diz que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Era de pai para filho. A ponto de Deus olhar e dizer que se arrepende de ter criado o homem. Creio que a mesma coisa hoje Deus olha para essa sociedade, para esse sistema do mundo que vivemos, para o ser humano que já não tem mais limites. O coração chora e sangra por saber que aquele que Ele fez para ser perfeito se torna uma aberração. A desobediência, a falta de comprometimento com a palavra, com o Criador, com aquele que Deus criou, faz com que certos homens se tornem uma aberração, que é difícil de acreditar o que se comete hoje através de um ser humano, que tem um coração, que tem uma alma, que tem um espírito, que nem se compara mais um animal, que o animal faz por instinto selvagem ou por defesa, mas um homem racional cometendo atrocidade. Está aí à nossa volta uma sociedade assim. E no versículo 6 diz Deus: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Pesa no coração de Deus as famílias que não estão vivendo num propósito de Deus e começam a viver, a crescer nos seus pensamentos continuamente a maldade, a iniquidade, transgredindo princípios e valores que Deus criou para nós, para cada pai, para cada mãe, para cada filho, para a família, acabando, aniquilando. Pesa no coração de Deus a desobediência de nós como filhos. Porque Deus, como Pai, deseja sempre o melhor para nós. E eu estou para falar de relacionamento. E falo de uma sociedade que não quer relacionamento com Deus, e nem está subjugado sobre a lei que nós vivemos. São desobedientes a Deus e à lei dos homens. Por isso muitos estão pagando.
penitências com a própria vida. E o mal está destruindo, está roubando, está matando pessoas de uma forma muito rápida e acelerada. Não mais por grandes guerras, mas agora por todos os dias, homens e mulheres cometendo atrocidade, porque a mente está cheia do mal que está crescendo a cada dia mais. E precisamos, como família, dar limite a esse mal para que não penetre na sua família, que tem que estar blindada com o Senhor. Falar de relacionamento, primeiro temos que falar de relacionamento com Deus. E isso não é só para o pai, não é só para a mãe, mas é para todos na família. Relacionamento com Deus, de intimidade individual de cada um. Tanto pequenininho, quanto os mais de cabelo branco ou os carecas. Que o tempo já passou. Precisamos de tempo de relacionamento com Deus. Deus anuncia o dilúvio. Se olharmos para a família de Noé, eu vou dar continuidade nessa palavra no domingo. Aqui é só uma entradinha, só no contexto de Noé e sua família. Mas percebemos que através de 8 pessoas, Deus começa então a desenvolver o ser humano, porque no dilúvio foi destruído, e somente 8 pessoas foram salvas. Noé, esposa, 3 filhos e 3 noras. Uma família que resistiu naquela sociedade, naquele tempo. Todos os valores daquela sociedade eles resistiram. Porque a cultura, como diz no versículo 6, no capítulo 6, acho que versículo 4, diz que os filhos de Deus se misturaram com a filha dos homens, com as filhas dos homens. Então os valores ali já não eram mais de uma só mulher, mas era de um homem com várias mulheres. Está diferente nos dias de hoje, irmãos. O conceito hoje que a sociedade tem. O homem não se contenta mais com uma só esposa, ele quer ter várias. Alguns casam e separam, e outros querem casar e ficar com outras. Não é a nossa cultura e muito menos é a vontade de Deus. O mal estava de tal forma. Na área sexual, na área de relacionamento, também estava da mesma forma que hoje nós nos encontramos. Adolescentes, jovens, adultos, se envolvendo de tal forma sem compromisso com Deus, com a sua palavra e com a família. Transgride contra Deus e contra os pais. Estamos com um tempo parecido como o de Noé. Deus anunciou o dilúvio. Veio a destruição sobre aquele tempo. Mas em Gênesis 7, vemos que também Noé e sua família entram na arca. Esse homem obteve vitória num tempo difícil. E nós estamos vivendo num tempo difícil. Como ele conseguiu obter essa vitória? Como ter uma família como a de Noé? Porque não era só Noé que era fiel. A esposa também tem o seu valor e ela nem mencionado o seu nome. Se fala de Noé, se fala de Sem, Cão e Jafé, mas não fala o nome da esposa. Mas ela foi uma esposa virtuosa, como diz em Provérbios 31. Por quê? Porque creu na palavra que Deus liberou ao marido. E viveu naquele tempo apoiando. E os filhos da mesma forma viveram. No serviço, no preparar da arca, para a salvação, para o propósito que Deus tinha estabelecido. Não somente a família dele, mas todas as espécies que Deus assim separou para dar continuidade àquilo que Ele criou para nós, a terra, para vivermos e sermos felizes. E coloca uma família para administrar tudo, como o de Adão, e hoje são as nossas famílias que administram, tem que administrar a terra. Porque o poder e a palavra está sobre você e sobre mim, está sobre nossa família, está embaixo
do sangue de Jesus, está embaixo da autoridade de Deus. Noé é um homem que se relacionou muito bem com Deus. Todos aqueles que conheciam a Noé, porque ele foi achado por Deus como um homem justo. E não tem como ser só justo com Deus, não. Se ele achou Noé justo, ele olhou para a sociedade, para os vizinhos e viu em Noé a justiça dele também, não só com Deus, mas com os homens. E ele viveu de uma forma com seus filhos, que os filhos não disseram, não pai, isso daí é doideira. O senhor está viajando. Não. Estiveram firmes com Noé. Numa visão louca para um tempo, que muitos já estavam loucos, mas acharam loucura que chover no deserto. Como vai chover, vai alagar, e esse grande barco vai flutuar? Loucura! Mas os filhos acreditaram. Por quê? O pai poderia bater no peito e dizer, eu falo a verdade, porque os filhos acreditavam. Sabiam da identidade, da honestidade, da sinceridade do pai. E a mãe como também semelhante, virtuosa, mulher de valor, mulher escolhida, para também, juntamente com os filhos, ratificar aquilo que o pai tinha recebido. Não vemos o Noé ensinando os filhos, mas o que a gente vê na vida dos filhos é fruto daquilo que Noé e sua esposa foram, como pai, como mãe para os seus filhos. Quantas esposas, ou melhor, quantas noras de Noé entrou na arca? Vamos lá, quem arrisca? 3. Os filhos de Deus não se misturaram com as filhas dos homens, mas de Noé não, porque só tinha um mercado. Cada um só tinha uma. Por quê? Obediente ao conselho do pai. Por isso alcançaram o privilégio de entrar juntamente com o pai e ver a palavra que, embora louca para os homens, sendo cumprida na sua vida. Há condições para isso acontecer, irmãos. Noé pagou o preço, sua esposa também pagou o preço, e seus filhos foram abençoados, e a geração foi abençoada. Primeiro, das condições para isso acontecer, se quisermos uma família como a de Noé, precisamos trabalhar fortemente na formação do caráter dos nossos filhos. Falo para os pais, como eu sou, e como você, filho, um dia vai ser. Já ouça desde já a função de um pai e de uma mãe. A função de um pai e de uma mãe. Trabalhar no caráter dos filhos. Fazer isso em casa com um procedimento correto e sempre coerente, não transferindo nem para a escola, nem para a igreja essa função. Qual é a função? De educar o filho. Escola e igreja só tem a função de ensinar o filho. Mas educar é pai e mãe. Isso faz parte de um relacionamento de pai e de mãe, ajudando a trazer sobre o filho aquilo que Deus quer que o filho seja. Outra condição, não desistirmos nunca de ensinar nossos filhos, obrigando-os literalmente a nos obedecer. Por mais aborrecente que seja, não falo para os adolescentes não, porque são uma bênção aqui. Fala aborrecente no sentido de uma criança, né, querer transgredir aquilo que você diz para não, e ela força, porque ela quer aquilo, mas papai e mamãe tem que dar limitações. Tem que ser radical no ensino, de educar. Sabe por quê? Eu achei aqui uma frase interessante. Ela é de Pitágoras. Ele diz: observa o teu culto à família e cumpre todos os teus deveres para com teu pai, tua mãe
e todos os teus parentes. Educa as crianças e não precisará castigar os homens. Educa a criança, educa. Não é ensina o menino no caminho que deva andar, não. Porque o ensino é pela palavra, ensinar as coisas do Senhor, mas educar. Dá limites. Sim e não. Para que amanhã não precisará o homem ser corrigido. Porque o seu filho, o nosso filho, vai se tornar uma pessoa adulta. E sabe onde eles vão aprender sobre correção, muitas das vezes? Eu falei para a Casa da Amizade, sábado passado, lá com o Greenfac, para os pais de filhos desse tamanho, ali no morro do Engenho de Dentro, né? Fica bem à beira do morro. Ninguém conhecia a rua, irmão, fiquei perdido até achar. Até o pastor Isaías atendeu o telefone, que ele não atende quase. Atendeu por milagre e já estava voltando. Ah, pastor, já estava voltando. Eu fui quase lá do outro lado e não achei essa rua. Ninguém sabia, porque era uma subidinha, na beira do morro. Onde ali é uma instituição já há 60 anos, que trabalha abençoando as crianças. Não é isso, Caio? Quantas crianças, mais de 30 crianças ali. E eu trazendo uma palestra para os pais. E falando da minha experiência de trabalho, com filhos que estão encarcerados. Porque muitas das vezes os pais não quiseram se aborrecer para educar. Dá limites. E olha, irmão, e vai ser uma surpresa quando um dia você fizer uma pesquisa dentro do cárcere e vai ver que muitos passaram por EBD, passaram pelo, como é que é, escola de férias de criança? EBF, neto de crente, filhos de crente e às vezes crente. Diácono, já vim diácono, agarrado e preso. Alguma coisa falhou. Se não os pais na sua educação, porque a gente educa, mas eles crescem. E eles decidem também o que eles querem. A gente ensina o caminho, para não se desviar. Mas quando chega, na questão adulta, a decisão é dele. Mas aí já não é responsabilidade sua nem minha. O que eu tenho que fazer agora é educar, é ensinar. Nunca colocarmos os nossos filhos, 3, contra os professores, contra as autoridades, sejam na sociedade ou sejam na igreja. Comentários contra, levando a pessoa a ter um sentimento contra a autoridade, contra o professor, contra autoridades na igreja ou na sociedade. Assim não é educar. Você tem a função de pai, tem a função de mãe, e temos que ensinar da melhor forma, da forma correta. 4, não somente temos um procedimento de corrigi-los, mas principalmente gastarmos tempo ensinando em todas as coisas. Para isto, primeiramente, precisamos ser exemplo. Né? Querer cobrar, querer ensinar, se não dermos o exemplo, vai ficar difícil o relacionamento. Porque o filho precisa sentir confiança. Além de confiança, ele tem que se sentir seguro. Tem que ter segurança e confiança dentro da família. 5, áreas que devemos ensiná-los, agora não mais educar, é ensiná-los. Palavra de Deus. Palavra de Deus, que é procedimento de preparo para a vida cristã. Primeira coisa que a criancinha aprende com os pais, o que é? Se ela é boa imitadora, se o pai dá um bom exemplo. Qual é? Ensinando como palavra de Deus, ela vai aprender a orar. Mesmo sem aprender a ler, ela já começa a imitar o pai de joelho, a mãe de joelho. Já começa a fazer da mesma forma. Ensinar a palavra de Deus, precisamos ensinar oração. Precisamos ensinar oração. Outra coisa que precisamos ensinar é adoração.
a quem o pai e a mãe adoram. A que Deus eles adoram? Se é o Mamon ou é o Senhor? Estava aconselhando um colega de trabalho ontem, ele está com dificuldade em casa, onde os dois estão trabalhando, marido e esposa. Então a gente estava falando o tempo que a esposa não precisava trabalhar para ajudar a ter as coisas. E começamos a conversar muitas coisas, e quantas coisas foram boas naquele momento que o Espírito Santo nos fez falar e conversar. O pai e a mãe se envolvem de tal forma em busca de dinheiro, em busca de condições melhores, que os filhos às vezes são criados pelas babás, quando não tem seus avós. Domingo eu conto uma surpresa, né? Mas a televisão começa a ser o canal de educação da criança, de ensinar a criança, e o pai só se preocupa em comprar carrinhos, boas roupas, boas coisas para dentro de casa. Tudo é muito bom, mas era melhor ainda quando a esposa só tinha a função de cuidar, de educar e ensinar os filhos. A família se vivia melhor. Mas hoje, por esse tempo de mundo capitalismo que vivemos, todos querem ser bem-sucedidos em tudo e não são bem-sucedidos às vezes em casa e na família. Tem os problemas no trabalho, as dificuldades, e acabam levando para casa toda a carga negativa, todo o estresse. E a criança e o filho vai também receber a injeção disso sobre a vida deles. Há um outro ditado aqui também, esse do Augusto Cury. Diz: se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será a sua amiga. É melhor viver feliz em casa, ser bem-sucedido em casa, do que muitas das vezes no trabalho, como tantos desejam ser. Esquecem da casa, esquecem da esposa, esquecem do marido, esquecem dos filhos. Irmãos, esse livrinho já está quase há 2 anos dentro da minha mochila, que eu boto para o trabalho, nunca tinha aberto para ler. Hoje, o Senhor falou, olha esse livro. É isso que os irmãos estão vendo. É contextualizado para a nossa vida. Outra forma de proceder é ensinar para uma vida cristã, na formação do caráter do nosso filho. Práticas de amor ao próximo, respeito à propriedade alheia, responsabilidade, boas maneiras e também falar de sexo. Negócio de ficar, namorar, de masturbar, fornicar, prostituição, tudo mais é assunto que tem que ser tratado dentro da família. Não é a escola, não é no trabalho, não é na igreja, é na família. Que se fala a respeito, que se educa as crianças a respeito de tudo isso. Vai formando o caráter da criança. Vai formando. Para que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas. Aleluia. Mais 2 frases e eu encerro aqui. Para concluir, por causa do nosso tempo. Falar sobre a família. Amor de família é coisa mais inexplicável do mundo. Nem um pai consegue dizer para um filho o quanto o ama.
Nem o filho sabe dizer ao pai, então, eles simplesmente demonstram. Não é só de palavra que se expressa e que se explica a respeito do amor de um pai que tem para com o filho, nem o filho para com o pai, nem de um marido para uma mulher, nem da mulher para o marido. Quando se fala de relacionamento, não se usa somente palavra, mas muito mais ações, se demonstram mais do que dizem. Família. Assim como a família de Noé, creio que tudo isso daqui eles vivenciaram. Dentro da sua casa, no trabalho para construir o propósito de Deus, de implantar ali a salvação ali para aquele tempo. E nos dias de hoje, também temos que ter a mesma condição e responsabilidade. E com certeza também dentro da arca continuou trabalho, serviço, adoração, ensino, amizade, relacionamento. A outra diz: a família é muito maior que se imagina. Ela representa o passado, o presente e também o futuro. Seu bisavô, seus avós, você, agora seus filhos, depois seus netos, seus bisnetos. A família é a família. Ela existiu ontem, existe hoje e vai existir amanhã. Mantenha o teu propósito diante de Deus com a tua família. Se relacione bem com Deus. Se relacione bem com a sua família. Faça o que esse livro nos mostra para viver feliz. Tudo está aqui. Se alguém na família está gordinho, como eu preciso, tem a dieta de Daniel, até dieta ensina, irmãos. Quer ganhar muito dinheiro? Aprende a semear as sementes que Deus tem aqui. Que o dinheiro necessário virá. E você não precisará sacrificar a sua família. Mas, em primeiro lugar, é Deus. O seu reino, a sua justiça, a sua família. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Domingo de manhã a gente continua falando sobre Noé e o tempo que viveu e o tempo que nós estamos vivendo e que a família está sendo mais que vencedora. Você que tem a família nos tempos de hoje, que parece ser de Noé, que é mais que vencedora, fica de pé aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus trouxe uma palavra para a tua vida. Embora esse mundo desagrade o coração dele, faça o coração dele sofrer, saiba que ele pode olhar para a tua família e dizer: ô família justa, santa, abençoada, que me dá orgulho, né, de olhar para a terra e ver a vida dos homens. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Teu reino venha, terra como nos céus. Teu reino vem, teu reino vem,
valores, toda a cultura do reino de Deus. Você quer para sua família? Amém? Tudo que está separado no reino de Deus tem cura, tem salvação, tem paz, tem santidade, tem alegria, tem harmonia, tem família restaurada, família abençoada, homem reto, mulheres de valor. Todos os valores do reino pode estar sobre a sua vida, está sobre ti, está sobre a tua casa, está sobre a tua geração. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu pai, filho, não abra mão dos seus filhos, pai, não abra mão da sua esposa, marido, não abra mão do teu esposo, mulher. Receba de Deus sobre a tua vida um melhor relacionamento com Deus. Que você não somente fale, mas que ouça o que Deus está te dizendo. Oh, glória! O melhor relacionamento entre marido e mulher, o melhor relacionamento com os filhos. Todas as barreiras que se levantam sejam rompidas agora em nome de Jesus. Sejam rompidas em nome de Jesus. Que barreira você tem na sua casa agora? Rompa pela fé. Declare que você está em Cristo, que você tem autoridade do reino de Deus, que você tem o poder na palavra de Deus, que pode romper para avançar aonde Deus está apontando para você e sua casa, servi-lo em nome de Jesus. Repreendemos agora aleluia, todo espírito de separação, todo mal que entrou entre os muros de cada família, de famílias aqui, que o diabo declarou que vai matar, roubar e destruir, mas Jesus, Ele disse que teremos vida familiar, perfeita, saudável, em abundância. Se por um caminho o inimigo vem atacar a tua casa, por 7 caminhos ele fugirá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bata em retirada agora todo mal que se levantou contra a tua casa, toda a falta de amor, toda a falta de um relacionamento com Deus, toda a falta de oração, vai sair em nome de Jesus. E entre a providência de Deus, entre a intimidade com Deus na oração, entre a intimidade com Deus na adoração, e sobre a sua casa e a sua família está o decreto do Senhor, que é a família de Deus, abençoada para o milênio de Cristo, como reis, como sacerdotes, que serão levantados para viver em paz e harmonia no tempo de Cristo. Levantamos as nossas mãos, Senhor. Para abençoar os nossos filhos e a nossa geração, onde quer que eles estejam agora. A autoridade que Tu nos deste como cabeça, como sacerdotes do lar. Todo homem levante as suas mãos. Mesmo você sendo filho e não tendo filhos, declare isso para a tua geração de filhos que tu terás no futuro com a sua esposa. Em nome de Jesus declaramos todo o poder de Deus, toda a autoridade que o Senhor nos investiu. Nós declaramos que agora sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa esposa, todo o bem do reino, todo, ó Deus, amor do reino, toda a unção do reino venha sobre a nossa casa. Nós profetizamos que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Nós profetizamos libertação. Nós profetizamos vidas saudáveis em Ti. Nós profetizamos relacionamentos perfeitos contigo, Pai, e com o próximo. Nossa oração, Senhor, nesse momento é sobre aqueles enfermos, aqueles pedidos. Pai, visita o desejo de cada coração que ali está representado, e que em nome de Jesus
possamos, ó Deus, viver para glorificar o Teu nome. Que os homens e as mulheres deste mundo vejam, Senhor, a salvação em Cristo Jesus, através da nossa família, através da nossa vida. Em nome de Jesus assim te oramos, e em nome de Jesus dizemos glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. As mulheres devem ficar aqui dentro, nós vamos ter um ensaio, amém? Quem não ensaiou ainda há uma oportunidade, pode ficar para ensaiar. Meu reino vem. É o reino, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é
família perfeita, porém pequenas atitudes podem fazer grande diferença. Uma vida familiar saudável é alicerce para todos os outros projetos. Mas por que existem tantos problemas nessa área? O conferencista internacional, doutor em aconselhamento familiar Jane Campbell, com mais de 40 anos de experiência, responde a essas e outras perguntas no seminário Família, Ideia de Deus. Temas abordados: os papéis do marido e da esposa, comunicação e conflitos, relacionamento sexual, finanças e educação de filhos. Participe, dê esse presente à sua família. Entra na minha casa, entra na minha